Bloco 2 nós vamos falarmos justamente, né, desse novo livro, porque o primeiro foi um sucesso, as pessoas procuram ler, as pessoas procuram saber, e eu mesmo trouxe ele, e você viu que o meu é bastante usado. Manuseado, bastante manuseado. Usado muito em sala de aula para contar o início, porque tem uma curiosidade. A Igreja Católica era por exclusividade que poderia ter uma igreja, e no sentido de que ela poderia ter uma torre. Os luteranos no Vale do Itapucu, eles chegaram bem depois dos católicos, e eles edificaram essa primeira casa, que seria uma casa para ensino religioso, e durante a semana... Casa de pau a pique, né? Isto, e também servia de escola. E é interessante que se tem um registro fotográfico disso. E os católicos só vão ter em Jaraguá do Sul, tá? E a região só de 1912, né? E no Brida estão já em 1886. Então eu coloco isso para os meus alunos. A Casa da Oração, que não tinha torre, né, conseguiu preservar a história, né, da identidade predial, enquanto que os católicos, que eram justamente a religião oficial do Império e depois continuou ainda na República, né, eles não tiveram esse privilégio de, por exemplo, de ter em registro fotográfico a primeira a igreja na região do Garibaldi, onde é que se concentrou os húngaros, né, que já por volta de 1893 você já tem notícia, né? Então esse é um fato curioso que aconteceu na região do Vale do Itapucu, no Brida tal, né? E esse livro foi muito precioso. Então eu queria que você falasse do segundo. Pois é. O segundo livro eu acho que vai ser mais interessante do que o primeiro, porque ela fala da época da vinda, ela fala mais detalhado, por exemplo, da morte da filha, que ele fala no livro dele, mas ela fala bem mais, ela era mais detalhista do que ele, né, na escrita. Então ela fala mais sobre a morte da filha, sobre coisas que aconteceram em Brida, tal, muito sobre na época da guerra, né, A Revolução Federalista. Revolução Federalista. Ela fala muito do que aconteceu ali, né? E da vinda deles assim para Brusque também é mais detalhado. Todas as cartas dela são mais detalhadas nesse sentido, né? Sobre um aniversário de uma senhora que completou 100 anos, não é? Em Blidertal, né? Isso. Então eu acho que tem muita coisa interessante ainda que eu acho que vai surpreender muitas pessoas, né? Exato. Nós estamos assim eufóricos com a publicação deste livro, né? Vamos ver quando é que vai acontecer isso. Isso. Outro fato que chama atenção é de que o pastor Lang, junto com o Edward Christ, que eles tinham uma intimidade, uma amizade muito grande. A gente verificou isso aí nas cartas aí hoje, né? Como é que você se sente que, na verdade, o Lang não foi só responsável pela fundação de Guaramirim, mas ele também foi o mentor da fundação da cidade de Xereda. Vocês tinham esse conhecimento? A gente chegou a essa conclusão agora com a nossa conversa, né? Porque realmente eu acho que tem muita coisa ainda, depois quando foram publicadas essas cartas da Claire, nós vamos chegar a muitas outras coisas, talvez, da história ainda, né? Que ele não escreveu e que ela escreveu, né? Eu acho que vocês vão se surpreender muito ainda, e nós também. Que realmente o fato dele ter chamado o Edward Christ já em 1893 e os dois vão para o mato demarcar os lotes em Xerederum. Aí ali eles já relatam que era uma terra muito fraca para a produtividade, ela não rendeu como para a produção. Depois a gente vê nos livros Na verdade, eu acho que o pastor não dava para nada disso, porque ele foi cultivar, foi na roça para plantar pés de café, não deu em nada, as abelhas não deram em nada. Eu acho que ele realmente não dava para coisa, né? Mas é interessante a gente saber isso. Isso eu também não sabia, né? A gente foi... Porque eu não liguei com o que tinha no livro, com o Cristo e tudo. A gente agora ficou mais ligado nas cartas dela, assim, leu, mas é que mistura tanto a cabeça da gente com o livro dele. Isso ali confunde um pouquinho, né? E a possibilidade... Não liga, não faz as ligações, né? Isso. Agora que tu me falasse é que eu me toquei, né? E as possibilidades do documentário com a Alemanha? Pois é, isso ainda está em andamento.
Vamos ver no que vai dar isso aí. Na verdade, a Alemanha tem interesse em montar um documentário contando a trajetória. É da árvore genealógica da família Lange, né? Isso. Ele é da árvore genealógica da família Lange, da parte do irmão do pastor Lange, do Paul Lange, né? O livreiro. O livreiro. Inclusive o pastor trabalhou com ele na época ali, né? Isso, é falado no livro. Fala no livro, né? E nesse diário também, que tem do Paul Lange, fala da vinda do pastor para o Brasil, né? E da vinda da Claire também, quando ela veio para o Brasil, ele fala também que a Claire veio para o Brasil para casar com ele, né? E é assim, tem coisas que realmente a gente não esperava encontrar nesses manuscritos assim. Tem muitas prédicas do pastor ainda, né? Para serem publicadas, que a gente não achou agora só, né? Que veio junto com os cartas que ela deixou, uma carta que ela deixou para o marido, né? Uma confissão para o marido, do diário dela. Muitas coisas ainda para serem publicadas. Vão haver muitas surpresas ainda daqui para frente. Isso. E como é que você se sente assim, sendo responsável por guardar uma documentação tão rica, né? Da história da fundação do município de Guaramirim, da história do início do movimento do protestantismo no Vale do Itapucu e no Brasil, e também, ao mesmo tempo, o mentor da fundação da cidade de Xereda, que estamos mexendo com isso, né? Isso fica bem claro na documentação que vocês têm aí há de mais de 100 anos. Realmente eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque eu não tinha conhecimento disso, então agora eu estou sentindo que está pesando um pouquinho nos ombros. Mas a gente realmente pretende, como nós temos essa reserva aqui, não é? E que nós somos o primeiro posto avançado de Santa Catarina, título recebido pela MAB Unesco, né? Vai fazer 4 anos agora em abril que nós temos esse título e vamos receber novamente, porque a cada 4 anos, se não for conforme eles querem, então a gente perde o título, não é? Então nós vamos receber o título novamente e uma cláusula deles é fazer uma construção, né? Para abrigar os biólogos, para estudo, essa coisa toda, né? E ali dentro, então, vai haver um museu, né? Que a minha irmã, que gosta dessa parte ali, não é? E então nós vamos fazer uma parte ali que vai o piano da bisavó, vão os pertences, vão esses... Então vai haver uma parte ali, com certeza, né? Que vai ser um museu da família, digamos, de... Eu sei que tem parentes que tem a arca que ele trouxe da Alemanha, com a roupa dentro no navio, que naquela época usavam-se arcas, não haviam malas, né? Aqueles baús de madeira, né? Está com os parentes dos Lange em Florianópolis. Olha uma só. bisneta dele também. E eu vou ver se consigo isso aí também, né? Futuramente. Devagarinho as pessoas vão tendo confiança na gente, não é? Tanto que o diário dela e esses últimos manuscritos dela, a pessoa que tinha guardado não queria passar para a gente, porque achava que não devia ser publicado e coisa, quer dizer, ia se perder uma coisa muito rica da história de Brida e tal, né? Daquela região ali, né? Na história dos antepassados. E eu tenho muito orgulho deles, então eu sempre passo isso para os meus netos e realmente eu sinto muito orgulho dos meus antepassados. E eu acho que a gente tem que reverenciar essas pessoas. Porque eu acho que eu também tenho um pouquinho disso no sangue, deles também pelo lado materno, né? Pelo lado da minha mãe, que o meu tio Aire Gever, que também a história de Brusque existe, graças ao tio Aires, né? Que fundou a Casa de Brusque, que tem um acervo riquíssimo, né? Então eu acho que tá no sangue mesmo o negócio. E eu não sei como é que isso veio parar nas minhas mãos, eu acho que foi por Deus. Porque se não tivesse, foi tudo na hora certa, se não tivesse acontecido naquela hora, eu acho que não ia se perder tudo. Né? Então é uma responsabilidade realmente muito grande, né, guardar isso aí. Muito grande.